Olá, bom dia a todos que estão assistindo agora ao vivo e também aos que irão assistir essa live gravada. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. O tema dessa live, ele foi decidido a partir de uma enquete que eu fiz num grupo, o grupo Metamorfose, um grupo muito maravilhoso de acolhimento, um grupo de mulheres no WhatsApp. E lá a gente fez essa enquete e as mulheres maravilhosas, preciosas, como eu carinhosamente chamo elas, votaram por esse tema, né? Como eleger minhas prioridades. E eu fiz até um roteirozinho aqui, porém a interação de vocês vai ajudar na construção aqui da nossa live. Para que a gente possa ter esse bate-papo interativo, esse bate-papo gostoso de crescimento. Gente, então vamos lá. Eu comecei aqui com uma reflexão, né, sobre quando a gente escuta, quando a gente assiste, né, as pessoas falando, as pessoas conversando sobre temáticas diversas. Muitas vezes a gente discorda de algumas coisas, a gente repensa. Isso é saudável. Isso é saudável porque nós estamos aqui para construir. E tudo que eu vou conversar por aqui com vocês hoje é parte de um ponto de vista meu, a partir de todas as experiências que eu venho adquirindo, né, no decorrer da minha vida, com os cursos que eu faço, com as minhas próprias experiências pessoais, com as vivências que eu tive através de grupos de constelação, várias constelações que eu fiz também comigo mesma. Então, assim, tudo isso constrói quem eu sou e os meus pontos de vista, né? E aí eu vou trazer um pouquinho disso aqui hoje para vocês, porém, eu não sou a dona da verdade. Você tem o direito de concordar, discordar, filtrar, porque eu faço isso também por onde eu ando, por onde eu escuto, e eu acho que isso é saudável para nossa construção, de sermos individuais, né? Seres individuais. Uma coisa que eu trouxe aqui pra gente conversar inicialmente foi sobre a voz interna. O que é isso, Dai? Essa voz interna, essa voz que tá aqui dentro, que grita e que fala com a gente o tempo todo, ela é resultado também, gente, de uma pressão, de uma introjeção, né, da pressão cultural. E ela exerce força sobre nós. Quando eu falo sobre isso, eu quero te trazer aqui uma reflexão de que a gente tem essa voz interna falando com a gente o tempo todo e ela muitas vezes nos poda, nos paralisa, né? Essa voz interna que é a construção de tudo isso que a gente escuta, vê, está inserido, né? Então isso também dificulta com relação a como a gente vai eleger as nossas prioridades. Então, isso também me leva para um outro ponto, que é uma palavra que é muito usada ultimamente, que é autossabotagem. O que será realmente que é autossabotagem? Será que é autossabotagem mesmo? Ou será que isso parte de um princípio também de metas irreais? Será que é autossabotagem? Ou será que a gente está colocando em cima da gente muitas expectativas, coisas irreais que a gente não vai conseguir priorizar de fato, né? Então a gente acaba que elege muitas coisas na nossa vida, na nossa rotina, no nosso dia a dia, mas a gente não consegue cumprir, a gente não consegue realizar. Então, entre eleger e fazer, né, existe um caminho aí. E muitas vezes a gente pode não conseguir cumprir com essa meta. Isso pode estar ligado a uma meta irreal. Então, a reflexão também é sobre essas metas irreais. Elas podem estar vinculadas à comparação? Será que a gente está construindo metas para a gente de acordo com a vida do outro que a gente observa, que a gente vê, que a gente deseja? Então, a minha assim, análise agora é sobre a gente ouvir um pouco mais essa voz interna, porém uma voz interna mais essência. Uma voz interna para a gente identificar o que de fato é minha. Por isso tem essa palavra, como eleger minhas prioridades.
Será que a gente sabe quais são as nossas reais prioridades? Ou será que as nossas prioridades, elas estão de acordo com o que a gente vê, com o que a gente deseja no outro? De uma comparação. Outra coisa também interessante é a gente relembrar que a gente é um ser que está construído a partir de tudo que a gente vivenciou. Então, tudo que o lugar onde a gente nasceu, as pessoas onde que a gente conviveu, a nossa própria família, a escola onde a gente estudou, o esporte que a gente praticou, tudo isso exerce influência sobre quem somos, né? E muitas vezes a gente acaba que por um desejo, por uma questão mesmo inconsciente de que a gente quer pertencer, porque nós seres humanos, nós queremos pertencer a sistemas, né? E aí, muitas vezes isso influencia nas nossas escolhas de prioridade, porque a gente viveu naquele círculo ali, naquela bolha, e aí aquela bolha é a nossa realidade, aquela bolha é o que é o nosso centro de decisão, parece que aquilo ali é a única coisa que existe. E muitas vezes quando a gente para olhar para dentro, para sentir a nossa voz interna, mas na essência, a gente começa a pensar, o que é? Quem sou eu? Por isso a importância do autoconhecimento. Quem sou eu na minha essência? Com todas essas particularidades que eu adquiri a partir de todas as relações que eu vivi e vivo. Porém, o que é meu? Só meu, de fato. Tem um comentário aqui de Kilma. Kilma, bem-vinda. Ela colocou, nossa, como é importante essa observação de olhar se nossas prioridades estão sendo construídas em relação à vida do outro, do que a gente vê e deseja. Exatamente. Porque se a gente não parar para observar isso, a gente só vai ali, ó, vai na onda, né? Vai deixando a vida levar e aí vai isso. Então, quando eu coloquei essa palavra minha, ela foi bem intencional, né? No sentido de que a gente possa parar para realmente observar se isso é uma prioridade que é minha ou é uma prioridade que eu estou tendo a partir de um todo, né? A partir do geral. Agora, pra gente que é mãe, existe uma particularidade, né? Nessas prioridades, nessas decisões. Por quê? Porque nós temos seres que dependem de nós, onde nós damos direcionamento, onde precisa da nossa energia de tempo, a nossa energia de educação, de orientação. E muitas vezes a gente coloca sim, eles estão ali numa listagem de prioridades nas nossas vidas, porém a gente tem que ter uma sensibilidade dessa linha tênue que é a gente compreender que esses seres são pessoas que a gente ama, que a gente tem essa responsabilidade mesmo de estar ali à frente, né? Porém, a gente não pode esquecer e deixar de lado o ser individual que somos. Porque quando nós olhamos também para nós e não deixamos de lado, lá na rabeirazinha da fila, a gente fica bem. Então a gente precisa ficar bem. Por isso eu bato tanto na tecla do autocuidado e do autoamor, né? Porque quando a gente está bem, a gente consegue estar bem também para o outro, inclusive para os nossos filhos. Então, gente, outra perspectiva aqui sobre a relação dessa palavra minha, né? É a gente lembrar das experiências, da bagagem que a gente tem, né? Da bagagem que a gente traz aí das nossas vidas. Todas as histórias que nós vivemos, todas as vivências, muitas vezes coisas dolorosas, coisas que são difíceis da gente até seguir, né, adiante, até sonhar, né? Porém, a gente pode entender que existe essa bagagem, mas que hoje é um presente. Hoje é uma nova oportunidade da gente poder sim sonhar, da gente poder criar metas, da gente poder eleger novas prioridades, da gente compreender quais são as nossas prioridades, poder sonhar sim. Então, aquelas experiências, tudo que a gente viveu, todos os lugares que a gente percorreu, todas as pessoas com qual a gente conviveu, tudo que a gente aprende, todo mundo, gente, deixa um pouquinho de si e leva um pouquinho de nós. Todos nós, de todas as experiências que a gente vive. Aqui tem pessoas que eu tô vendo aqui na live, Aldeise, Kilma, Jéssica, todo mundo, gente,
aqui de alguma forma, essas pessoas que eu conheço, que eu tô vendo por aqui, deixaram algo pra mim, seja numa conversa, seja num abraço, e eu tenho certeza que também levaram um pouquinho de mim. Então, isso tudo faz parte do nosso processo, faz parte das nossas experiências, e elas interferem sim, gente, nas nossas escolhas. A gente só precisa saber dividir e saber essa linhazinha, né, tênue. Outra coisa que, se você tiver papel e caneta aí, escreva umas perguntinhas que eu acho importante a gente fazer com a gente mesma. O que nós estamos atraindo de experiência? Quais são as vivências que a gente está tendo no nosso dia a dia? Porque essas experiências, tudo isso que a gente vem vivendo, que a gente vem experienciando, elas querem nos mostrar algo. E o quanto a gente está disposto a compreender, a observar mais profundamente o que essas situações estão trazendo pra gente. Porque eu não sei se você já observou, mas muitas vezes essas experiências vão se repetindo. Vão vindo de outras formas. Então, quando a gente para e a gente começa a curar, olhar, ressignificar, tratar, compreender, aceitar, respeitar, a gente pode estar liberado para seguir no novo. Outra perguntinha que você pode estar fazendo faz parte dessa primeira. Estamos olhando para elas? Nós estamos olhando para essas experiências de forma mais profunda? É a nossa vida, gente. É o nosso tempo de vida aqui. É com essas experiências que a gente tem a oportunidade de evoluir. Evoluir quem somos. Quando a gente olha, quando a gente ressignifica, a gente aprende. Quando a gente aprende, a gente também repassa. A gente também pode ser um pontinho de luz naquele outro ser que talvez esteja passando por uma situação parecida e você já tem um olhar, você já tem uma bagagem de certa forma. Então que a gente possa acender várias luzinhas aí, né? A partir das nossas experiências. Mas mais importante, gente, veja se faz sentido para você. Mais importante do que a situação em si é o que a gente faz com ela. Como a gente vive ela. Então, a partir desse olhar, vamos lá, eu quero mais interação de vocês pra gente poder conversar aqui, ter um bate-papo. Porque essa live aqui eu coloquei um roteirozinho aqui básico, mas eu quero que ela seja construída a partir de dúvidas de vocês também. Vamos lá? Então, a partir desse olhar, gente, a gente pode olhar com mais consciência. Muitas vezes a gente caminha pela vida de forma inconsciente. Como assim, Dai? Quando eu falo consciência, eu falo da gente perceber a coisa mais profunda e trazer para a nossa consciência faz com que a gente comece a ter novas ações a partir desse olhar, a partir dessa nova percepção. Então isso faz toda a diferença para quem quer fazer novas ações, para quem quer eleger prioridades diferentes, né? Então, pra gente poder, se a gente quer como eleger, se o tema da live é como eleger minhas prioridades, então é porque talvez a sua prioridade não está sendo algo que você realmente deseja. Então você quer eleger ela de forma diferente, não é isso? Então, como? Olhando o que é que você está decidindo hoje, quais são as suas prioridades hoje, se faz sentido para você, se você está já determinado quais são suas prioridades, mas se você não está conseguindo fazer, isso também é um sinal. Então pronto, já entrei num ponto aqui que eu adoro também, que são os sinais e sintomas. Sinais e sintomas, eles são muito positivos, porém a gente às vezes, muitas das vezes a gente não dá importância, mas eles estão nas nossas vidas o tempo todo. Como assim, Dai? Gente, sinais e sintomas físicos, comportamentais, através de situações com pessoas os quais nós somos seres relacionáveis. Então nós estamos nos relacionando com pessoas o tempo todo também.
E às vezes até uma fala, uma situação, uma recorrente dor no seu corpo. O que isso está lhe mostrando? Vamos dar um exemplo, vamos dar exemplos, né, para ficar mais fácil assim o entendimento. Se por exemplo eu tô precisando olhar um pouquinho mais para o meu auto-amor, para o meu autocuidado, porém eu tô sem tempo para isso. Eu acho, pelo menos, que eu não tenho tempo, né? Mas isso também eu discordo um pouco. Se você discorda ou não, tá tudo bem. Mas eu discordo que a gente não tem tempo. Existe 24 horas para todo mundo. Então a questão não é tempo, a questão é o que a gente está dando de prioridade. Quais são as prioridades que a gente está dando, não é isso? Então se eu falo assim, eu não tô com tempo para dar atenção para meu autocuidado, para meu autoamor. Só que se você parar para pensar, olha o que você faz. Pega um caderninho e tira um dia para você escrever tudo que você faz naquele dia. Mas escreve com detalhes. Quem foram as pessoas que você encontrou, o que foi que você fez, o que foi que você falou, se você ligou para alguém, se você... Porque você pode parar e falar assim, olha, eu pensava que eu não tinha tempo, né, pra isso, mas olha o que eu fiz. Será que eu não poderia ter colocado um espaçozinho nesse tempo aqui, nessa minha agenda, de ter feito algo simplório, mas que fosse algo que já começasse um passo para o meu autoamor, o meu autocuidado? Então, quais são os sinais e sintomas que às vezes tem, que às vezes acontece? Às vezes acontece de você ficar adoecido, né? Eu comecei a sentir meu corpo mole, eu não tô com disposição, e eu sou uma pessoa super disposta, né? Tô vendo que tá numa recorrência de tempo, uma sensação no meu corpo de que eu preciso pausar. Só que aí eu pauso, porém eu só pauso, fico boa e vou de novo naquela correria do tempo. E aí passou despercebido que aquela pausa talvez tenha sido um sinal, um sintoma para te mostrar que se você adoecer, você pausa. Então por que você não pode pausar sem precisar adoecer? Né? Aquele tempo ali ele foi feito, ele aconteceu. Você pausou, você deitou, você dormiu mais cedo, acordou mais cedo. Outro exemplo prático. Eu coloquei na minha meta que esse ano eu quero colocar como prioridade uma atividade física. Eu quero então para isso, o que eu preciso fazer para isso? Porque a gente pode pegar uma meta e transformar ela assim, destrinchar ela, montar uma estrutura. Eu aprendi com um professor de PNL que quando a gente quer realizar algo, quando a gente tem uma estrutura daquilo, aquela realização ela se torna mais rápida. Então a probabilidade de você ter sucesso naquela realização ela é maior quando você estrutura ela. Então vamos supor, se você quer fazer atividade física, percebe que se você fizer atividade física pela manhã é mais fácil de você realizar, porque à noite você já vai ter passado por um monte de coisa e provavelmente você vai faltar. E aí você quer fazer atividade física, então você pode estruturar. O que eu preciso para realmente realizar? Será que eu preciso dormir um pouquinho mais cedo? Será que eu preciso acordar mais cedo? Já que eu tenho atividades no meu dia que começa cedo? Então você começa a estruturar para que você de fato consiga realizar. E aí, você fazendo isso, você vai ver que você vai organizando melhor a sua rotina e você vai conseguindo inserir o que é prioridade para você, o que é seu, o que você quer fazer, porque, gente, é muito maravilhoso quando a gente começa a se preencher de auto-amor. Já imaginou que amor, ele se multiplica? Então, quanto mais a gente tem, a gente precisa transbordar o que a gente tem de excesso. Então, vamos encher de amor aqui. Porque quando a gente enche de amor, a gente acaba que também distribui, né, daquilo que a gente está cheio. Então, quanto mais a gente dá, a gente constrói esse auto-amor, quanto mais a gente constrói aí esse cuidado com a gente mesmo, né, já nos deixou Jesus Cristo, né, aquela grande mensagem: amai ao próximo como a si mesmo. Então, primeiro a gente precisa saber o que é amar a si mesmo. Quando a gente se ama, a gente entende o que é amor,
e a gente pode amar o próximo com mais intensidade, com mais entrega, de forma mais saudável, equilibrada. Então faz sentido para você isso? O que mais que a gente pode falar aqui, gente? Sobre estruturar, né, as nossas prioridades. Bem, eu também tinha colocado aqui como um dos pontos de compartilhar um pouquinho com vocês sobre aquilo que eu falei anteriormente, como que a gente pode aprender com o que vem, com o que precisou ser prioridade nas nossas vidas. 2023 foi um ano bem desafiador para mim, para minha família, e eu poderia muito bem ter ficado assim, apenas porque a gente sofre, né, gente? A gente, quando passa por algo desafiador, a gente é humano, a gente sofre, tem a dor, e a dor, ela nos ensina. Então eu poderia ter ficado apenas com a dor, né, ter me apenas lamentado, ter ficado ali, mas não. Eu escolhi, porque a gente tem um grande poder em nossas mãos, que é a escolha, todos os dias, todos os momentos. Então eu escolhi aprender com tudo que eu estava vivendo, com tudo que estava acontecendo. E eu escolhi também transformar aquilo ali para mim em força, transformar tudo aquilo ali em... Eu agora preciso mudar muitas coisas, porque a vida veio assim, chicoteou e trouxe mudanças para mim bem severas. E aí com isso eu aproveitei e falei assim, não, peraí, já que eu fui sacudida, eu agora vou pegar isso aqui e vou construir coisas novas com tudo isso. Então, peguei essas experiências e coloquei no liquidificador, que ela tava ali, ó, 5 turbo, e resolvi fazer coisas novas com isso. Eleger novas prioridades. Então, eu priorizei concluir meu curso de constelação sistêmica familiar. Eu vivi mais intensamente a minha maternidade com a filha mais nova. Minha caçulinha, que já vai fazer 15 anos. A outra já tá adulta, com suas escolhas mais alicerçadas. E eu sou tão grata, sou tão feliz, porque eu tenho 2 preciosas na minha vida. São elas, 2 filhas preciosas. Beijo, Bia, beijo, Lu. Então, gente, foi como eu decidi pegar aquele ano, pegar aquelas experiências e o que eu fiz com elas. Então, isso são escolhas, a gente tem escolhas. Vou aproveitar até para indicar para vocês um livro. Esse livro aqui, ó, Autorresponsabilidade, de Paulo Vieira. Esse livro é pequenininho, gente, mas é tão cheio de aprendizados, tão cheio de sabedoria, sabe? Porque quando a gente tem autorresponsabilidade dos nossos atos, autorresponsabilidades também do que acontece em nossas vidas, mesmo que não seja algo que a gente fez ou que a gente escolheu, porque às vezes acontece, né? Por exemplo, essa live aqui, eu tinha combinado com as mulheres lá do grupo que ia fazer na última semana, né, do ano. Só que existe uma outra coisinha, um detalhe que é importante falar aqui. Às vezes a gente elege as prioridades, a gente elege o que a gente quer colocar como prioridade. E uma delas, né, por sinal, que eu elegi como prioridade é compartilhar um pouco mais do meu conhecimento, das minhas experiências aqui com vocês. Porque as redes sociais, infelizmente, a gente tem visto aí muita maldade, assim, no sentido de as pessoas usando de forma ruim, né? E eu acho que a internet, ela pode sim ser usada de forma benéfica para o nosso aprendizado, nossa evolução. E eu escolhi que esse ano de 2024 eu ia compartilhar um pouco mais de tudo que eu já aprendi, de tudo que chegou até mim, né? Então, eu tinha falado com as meninas que ia fazer essa live na última semana de 2023. Porém, eu recebi visita, né? Eu tive que receber meu paizinho aqui na minha casa. Então, assim, com isso veio uma demanda. Então, assim, eu tô falando isso pra vocês pra poder lembrar que por mais que a gente, às vezes, cria metas, elege prioridades,
Mas a vida também, às vezes, ela traz situações, acontece coisas na nossa vida que a gente precisa mudar um pouco, ou pelo menos adaptar um pouco as nossas prioridades e as nossas escolhas. Então, tá tudo bem também. A nossa vida, ela não é uma lista de supermercado, onde a gente vai seguir ali a risca, né? Não é uma planilhazinha do Excel que tá tudo ali bem. Então, a gente tem que lembrar também que existe as coisas que vão acontecer e a gente precisa só readequar, reorganizar, né? Mas também não pode usar isso como desculpa pra, então pronto, então vou deixar aquilo que eu decidi, que eu priorizei, vou deixar aquilo ali pra depois. Não, a gente pode só reorganizar tudo isso. Então, gente, é isso. Eu peguei, não pude fazer a live na última semana, porém eu até falei com as meninas que ia fazer agora nessa, né? E aqui estou compartilhando o que eu tinha determinado que eu ia começar a voltar a fazer mais. E também cumprindo com uma meta que eu elegi como prioridade, né? Porque isso faz bem pra mim. Faz bem pra mim saber que eu tô podendo fazer isso, aproveitar aí de forma positiva o canal, esse canal, né, maravilhoso, né, que é a internet, isso mesmo, um canal poderoso, onde realmente conecta pessoas, e a diferença está em como você vai usar esse canal tão poderoso. Exatamente, exatamente. Assim como as situações das nossas vidas, que a gente pode escolher como que a gente lida com elas, né, o que a gente pode trazer de positivo, de aprendizado para as nossas vidas. Assim também é a internet, assim também é tudo nas nossas vidas, né? A diferença é como a gente usa, como a gente faz, como a gente recebe, como a gente troca, enfim. Eu gostaria também, pra gente já ir caminhando pro final aqui da nossa live, queria falar sobre uma música de Rita Lee, que chama Coisas da Vida. Ela diz assim: quando a lua apareceu, ninguém sonhava mais do que eu. Já era tarde, mas a noite é uma criança distraída. Depois que eu envelhecer, ninguém precisa me dizer como é estranho ser humano. Nessas horas de partida. É o fim da picada. Depois da estrada, começa uma grande avenida. No fim da avenida, existe uma chance. Sorte e uma nova saída. Então, gente, eu desejo para vocês que nesse novo ano a gente possa realmente fazer novas escolhas, eleger prioridades, se conectar um pouquinho mais com você mesmo, para poder compreender o que é seu, né? Poder olhar também um pouquinho lá atrás das suas experiências, das suas vivências, ressignificar e poder caminhar para frente com mais força, mais feliz, mais leve, mais saudável, com você mesmo e com as suas relações. Relação com os pais, relação com os filhos, relação com seus cônjuges, relações com seus amigos, relação no seu trabalho. Porque se a gente não olha, a gente não olha pra cá, tudo isso vai respingando de alguma forma em todo o nosso torno, em todo o nosso meio. Então, eu gostaria de finalizar aqui nossa live agradecendo demais a presença de vocês, a interação de vocês, dizendo que essa aqui foi a primeira do ano, a primeira de muitas. E eu espero encontrar com vocês novamente por aqui. Então, 2024 maravilhoso para todos vocês. Um beijo no coração.